Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a Alemanha, meus amigos, agoniza. Pode ser que essa informação te surpreenda. Isso se você não acompanha o canal do Caio Alemão, ou os comentários da minha querida amiga correspondente Luíse, ou então se você não leu a Bloomberg, por exemplo, a gigante Bloomberg. Então isso pode te surpreender, porque afinal a grande mídia, tirando a Bloomberg, não dará essa notícia. A Alemanha agoniza. Eu já falo sobre isso. Antes, a primeira notícia escandalosa do dia. Notícia quente, hein? Foi aprovado nesta manhã, ou melhor, prestem atenção no que disse a Fox. O Senado aprovou um pacote suplementar de segurança nacional de 95 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, Israel e o Indo-Pacífico. Após um tedioso processo que chegou ao fim na manhã de hoje, terça-feira. Há uma redundância aqui na tradução. Um tedioso processo processual. Bem, é isso. Um tedioso processo que chegou ao fim na manhã dessa terça-feira. Bem, mas por que escandaloso? Porque vejam só, 95 milhões irão para a Ucrânia, Israel e Indo-Pacífico, porém, nem um centavo para proteger as fronteiras, principalmente a fronteira sul dos Estados Unidos. Gostou dessa? A votação final foi de 70 a 29, com 22 republicanos votando sim. Os senadores democratas Peter Welch e Jeff Merkley, além do senador independente Bernie Sanders, o velho comunista, votaram não. Olha só, o velho comunista votou não. Não porque não iria um centavo para a fronteira sul, não por isso, mas porque ajudar Israel para Bernie Sanders é demais, né? O pacote suplementar não inclui quaisquer disposições de segurança fronteiriça e vários republicanos passaram horas desde o início do fim de semana obstruindo coletivamente o pacote no plenário do Senado. O senador Mike Lee, republicano de Utah, comprometeu-se a obstruir o projeto de lei por 4 horas no sábado e continuou tentando até hoje, terça-feira, mas não deu certo. Pois é. Agora vejam só que interessante, há também o problema do memorando do senador D.J. Vance, divulgado na manhã de ontem, que aponta que há uma cláusula oculta em outro projeto, o projeto de lei suplementar de segurança nacional, que ele acredita que poderia ser motivo para impeachment do presidente Trump se ele voltar à presidência. Isso logo depois de ele voltar à presidência. Pode ser uma armadilha, identificou o memorando. Vance enviou um memorando aos legisladores do Partido Republicano destacando que o projeto de lei que enviaria bilhões de dólares federais à Ucrânia garante a entrega de financiamento até setembro de 2025. E aí viria então o problema para Trump. Trump, se eleito, prometeu que acabaria com a guerra na Ucrânia dentro de 24 horas. Isso após assumir o cargo. Só que ele ficaria com as mãos amarradas, porque se ele declarar, se ele resolver tirar os Estados Unidos dessa ajuda à Ucrânia, ou então decretar que os Estados Unidos não têm nada a ver com essa guerra, isso também encerraria o financiamento. Mas com essa cláusula de que o financiamento deve ir até 2025, Trump teria então motivos legais para ser impedido, ou sofreria sanções legais por ser impedido, ou melhor, por ir contra o projeto de lei. Então isso aí é uma pequena armadilha já para Trump no início do seu governo, se eleito, claro, evidentemente. Bem, vamos a outra notícia. A Alemanha agoniza. A gigante Bloomberg publicou dia desses que os dias da Alemanha como superpotência industrial estão chegando ao fim. E aí, se você espera que a Bloomberg te dê relatórios e mais relatórios técnicos com gráficos de subidas e descidas, enganou-se.
para explicar por que os dias de superpotência industrial da Alemanha estão chegando ao fim, a Bloomberg contou uma historinha, muito bem contada, aliás, e eu passo então a narrá-la para os amigos. Começa a história dizendo o seguinte: numa cavernosa sala de produção em Düsseldorf, no outono passado, os tons sombrios de um trompetista acompanhavam o ato final de uma fábrica centenária. Era praticamente o velório de uma fábrica. Então estava lá o trompetista como que tocando um hino fúnebre. Em meio ao brilho de sinalizadores e tochas, muitas das 1.600 pessoas que perderam os seus empregos ficaram com o rosto impassível enquanto o metal brilhante do último produto da fábrica, um tubo de aço, era alisado até formar um cilindro perfeito em um laminador. A cerimônia encerrou uma sequência de 124 anos que começou no auge da industrialização alemã e resistiu a 2 guerras mundiais, mas não conseguiu sobreviver às consequências da crise energética. Continua a história dizendo: os alicerces da máquina industrial alemã caíram como peças de dominó. Os Estados Unidos estão afastando-se da Europa e procuram competir com os seus aliados transatlânticos no investimento climático. A China está tornando-se um rival maior e já não é um comprador insaciável de produtos alemães. O golpe final para alguns fabricantes pesados foi o fim dos enormes volumes de gás natural russo barato. O choque foi enorme, disse Wolfgang Freytag, que trabalhou na fábrica desde sua adolescência. O trabalho do homem de 59 anos agora é desmontar equipamentos para a venda e ajudar os seus antigos colegas a encontrarem novos empregos. A diminuição da competitividade industrial ameaça mergulhar a Alemanha numa espiral descendente, segundo Maria Rotger, chefe da fábrica Michelin no norte da Europa. A fabricante francesa de pneus está encerrando 2 das suas fábricas alemãs e a reduzir uma terceira até o final de 2025, numa medida que afetará mais de 1.500 trabalhadores. A rival norte-americana Goodyear tem planos semelhantes para 2 instalações na Alemanha. Estão saindo da Alemanha também os americanos. Apesar da motivação dos nossos funcionários, chegamos a um ponto em que não podemos exportar pneus de caminhão da Alemanha a preços competitivos, disse ela numa entrevista. Se a Alemanha não conseguir exportar de forma competitiva no contexto internacional, o país perde uma de suas maiores forças. Mas como ser competitivo sem o gás barato da Rússia, por exemplo? Segue a historinha. Um dos setores mais duramente atingidos foi o químico, resultado direto da perda de gás russo barato para a Alemanha. Com a transição para o hidrogênio limpo ainda incerta, quase 1 em cada 10 empresas planeja interromper permanentemente os processos de produção, de acordo com um inquérito recente da Associação Industrial VCI. A BASF, o maior produtor de produtos químicos da Europa, está cortando 2.600 cabeças, 2.600 postos de trabalho. E a Lanxess AG está reduzindo o pessoal em 7%. A China está agora causando problemas à Alemanha de várias maneiras. Para além de sua mudança estratégica para a produção avançada, o abrandamento da economia da superpotência asiática está minando ainda mais a procura de produtos alemães. Ao mesmo tempo, a concorrência barata da China está preocupando indústrias essenciais para a transição climática da Alemanha, e não apenas os carros elétricos. Os fabricantes de painéis solares estão encerrando a operação e cortando pessoal enquanto lutam para competir com rivais chineses apoiados pelo Estado chinês. As empresas, então, subsidiadas pelo Estado, não permitem a mesma competição por parte das empresas alemãs.
A Solvart, por exemplo, sediada em Dresden, cortou 10% de sua força de trabalho e poderá transferir a produção para o estrangeiro se a situação não melhorar este ano, segundo o CEO Detlef Neuhaus. Não se trata apenas de energia, disse o CEO Klaus Gensdorfer numa entrevista. Desculpem, o meu alemão hoje não está bom, eu confesso. É também a disponibilidade de pessoal na Alemanha, que agora é muito tensa. Dentro de uma década, a população em idade ativa será demasiado pequena para manter a economia funcionando como funciona hoje, acrescentou ele. Está faltando alemão no mercado também, né? Pois é. Bem, a matéria da Bloomberg é longa, a história, né, por assim dizer, é longa, mas já nos dá um panorama de por que a Alemanha agoniza. Não bastasse isso, há também a preocupação hoje na Alemanha com a eleição de Donald Trump. Aliás, eu vou falar um pouco disso à tarde. Donald Trump disse que vai tirar, sim, subsídios a vários países europeus que não colaboraram com um determinado percentual do PIB para com a OTAN. Isso coloca a Alemanha também na linha de frente, porque essa é uma bronca antiga de Donald Trump, que recebeu de Angela Merkel quase um tapa na cara, por assim dizer, logo da sua primeira visita à Europa. Trump disse exatamente isso: vocês precisam colaborar com a OTAN. Chega de nós apenas darmos dinheiro para a OTAN, sermos o guarda-chuva. Pois bem, agora o discurso de Trump em relação à OTAN está ainda mais pesado. Ele ameaçou até mesmo abandonar completamente a OTAN, deixar tudo na mão da Rússia. A OTAN que vá para... Não é? Pois é. Então, além de tudo, há esse problema aí em relação à Alemanha e à sua defesa, ou melhor, o seu guarda-chuva principal, os Estados Unidos, já que Putin bafeja no cangote da Alemanha há muito tempo, não é não? Muito bem, o que mais temos por agora? Temos por agora o seguinte, uma matéria realmente preocupante para os cristãos do mundo todo, especialmente para os cristãos do Canadá. Um novo relatório do Family Research Council destaca a crescente perseguição e intolerância contra os cristãos no Ocidente. A Nigéria é considerado o maior inimigo da fé cristã no mundo e o país com o maior número de mortes de cristãos no mundo no ano de 2021. Nada menos que 5.191 vítimas cristãs eram cidadãos desarmados, assassinados a golpes de faca, facão ou baleados por radicais islâmicos ou por membros hostis das forças de segurança do país. No ano de 2022, a Nigéria ocupava o 4º lugar na lista das principais fontes de imigração de cristãos para o Canadá, cristãos fugindo da matança. Nessa base, mesmo sem ela, os canadenses merecem compreender a extensão da perseguição comunitária no contexto adequado. Outro relatório recém-publicado por uma organização não governamental nigeriana aponta que mais de 50 mil cristãos foram mortos na Nigéria desde a eclosão da insurgência islâmica Boko Haram em 2009. No mesmo período, 18 mil igrejas cristãs e 2.200 escolas cristãs foram incendiadas. Bem, sobre isso, claro, nem um pio da mídia ocidental. Antes, pelo contrário, vejam só que interessante. O Canadá, por exemplo, se concentra no que o governo considera islamofobia. O governo canadense veio a público para condenar o tratamento dado a uma estudante muçulmana depois que seu hijab foi arrancado de sua cabeça. Justin Trudeau chegou a dizer que foi um ataque de tesoura contra a estudante que usava hijab. O site Festa de Ação Cultural do Canadá atestou que o ataque com tesoura nunca ocorreu. A jovem teria inventado essa história. Ou seja, diz o site, 50 mil cristãos assassinados, 18 mil igrejas cristãs e 2.200 escolas cristãs incendiadas nunca preocuparam Trudeau, mas uma ameaça com tesoura, ainda que não tenha acontecido, fez o governo canadense falar em islamofobia no país.
Tudo isso, claro, para esconder o que está de fato acontecendo no Canadá de Trudeau. Diz o site, uma série de vandalizações, incêndios criminosos em igrejas, em incêndios suspeitos em junho e julho de 2021, profanaram, danificaram ou destruíram 68 igrejas cristãs no Canadá. A isso Trudeau chamou de destruição compreensível. Voltando ao relatório do Research Council, do Family Research Council, os autores do relatório admitem que o seu trabalho está longe de ser exaustivo, mas destacam os fatores que contribuem para a violação da liberdade religiosa dos cristãos por parte dos governos ocidentais. Os países com o maior número de incidentes contra cristãos são os Estados Unidos, com 58, seguido do Reino Unido, com 43, e do Canadá, com 36. Só que aí vem um detalhe, no Canadá, o agravante do tratamento dado aos cristãos durante a pandemia, durante o Covid, mostra que igrejas cristãs foram destruídas e pastores presos e colocados em celas de prisão. Colocados em cela de prisão. A tradução aqui está ruinzinha. Ao mesmo tempo, nenhum único incidente de equivalência foi coberto pelos meios de comunicação social em templos sikhs ou mesquitas islâmicas. Por quê? Pergunta o site. Será que os canadenses de bom senso acreditam que nenhum entre os milhares dessas casas de culto violou os regulamentos da pandemia? A pedido do governo Trudeau, os locais de culto não cristãos foram omitidos, enquanto as igrejas cristãs foram exclusivamente visadas. Perseguição religiosa ou o quê? Igualmente fascinante a ideia de que o comportamento do governo liberal emulou tão de perto os métodos pelos quais o governo da China lida com aqueles que praticam o cristianismo. Aliás, Trudeau morre de amores por Xi Jinping, não é mesmo? O segundo tema observado ao longo dos últimos 4 anos pela pesquisa foi a demissão de cristãos, multas, detenção ou até mesmo encarceramentos por se manifestarem contra a agenda LGBT ou aborto, bem como por orarem e pregarem em público no Canadá. Diz o site que a ironia escorre pelos poros à medida em que os canadenses perspicazes reconhecem uma hipocrisia flagrante inerente ao caráter do primeiro-ministro Trudeau. Embora alegue ser um católico praticante, o primeiro-ministro viola sistematicamente quase todos os princípios da fé cristã. Ele é pró-aborto, pró-eutanásia, financiador LGBT, promotor transgênero. Se esse cara for um verdadeiro cristão, diz o site, Osama Bin Laden merecia ser chamado de Papa. O relatório inclui o caso de Josh Alexander, um adolescente canadense que organizou um protesto famoso na escola secundária católica St. Joseph contra homens que usavam banheiros femininos. Ele foi expulso e preso por invasão de propriedade quando voltou para a escola. Alexander disse que até os seus pais foram afastados do trabalho, eram professores numa escola em Ontário, simplesmente por serem pais dele. Uma violação flagrante dos direitos de um jovem canadense, diz o site. O mesmo acontece na China, uma nação elogiada não só por Justin Trudeau, mas pelo seu irmão Alexander, como também por Pierre Trudeau antes deles. Então é isso, a Alemanha agoniza e o Canadá apodrece. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like e fiscalize a sua inscrição. Todo dia alguém me escreve aqui dizendo: eu me inscrevi ontem e fui ver hoje, não estava mais inscrito. Professor, o que eu faço? Inscreva-se novamente, acione o sininho novamente para, enfim, continuar recebendo as notificações dos nossos vídeos. E considere também a possibilidade de tornar-se membro desse canal. Eu sei, o dinheiro está curto, mas a membresia é tão baratinha e nos ajuda a continuar aqui na plataforma trazendo esse conteúdo todo que a gente traz o tempo todo para os queridos amigos. O que não é fácil, hein?
Então eu peço gentilmente àqueles que podem, colaborem com o canal tornando-se membros. É o que nos ajuda a continuar aqui por mais um tempinho. Às 5 da tarde eu volto. Não, desculpem, às 17, ou perto disso. Até mais. Até lá, se Deus quiser.